Olá, ouvintes! Estamos começando mais um informativo Casa da Cultura, Fundação Edgar Iegas Andrade Gomes. Programa este desenvolvido para aproximar a comunidade de tudo o que acontece na área cultural da nossa cidade. E hoje o nosso informativo está num formato um pouco diferente do que você está acostumado. Normalmente é o nosso colega de trabalho, o jornalista Leonardo Esquenato Barroso, quem traz as matérias, quem faz as reportagens, quase sempre externas e depois envia para a gente aqui. Hoje nós estamos nos estúdios recebendo a visita de uma pessoa bastante conhecida aqui da nossa cidade, principalmente pelo trabalho que a rapaziada tem feito não só a nível de Irati, a nível de estado, mas também a nível de Brasil. Ele é baterista, um músico talentoso que todos aqui na cidade admiram pelo seu trabalho, pela sua competência e que também faz parte de uma banda que tem orgulhado, tem levado o nome da nossa cidade para todo o país. Você com certeza conhece o Daniel Kubaski Trevisan, grande baterista da banda Rádio Radar. Mas você conhece o Daniel apaixonado por trem ou por trens? Pois é sobre esse tema então que o Daniel vem para falar com a gente hoje dentro do nosso informativo Paixão por Trem, Paixão por Locomotivas. Daniel, muito bom dia, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. E de início, essa paixão por trem, por locomotivas, de onde é que ela veio e de que forma que tudo isso aí começou, hein? Bom dia. Bom dia, Michelangelo, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Então, obrigado pelo convite para vir conversar sobre esse assunto, né? Então, a paixão por trens veio do meu pai, Cláudio Renato Trevisan, muito conhecido e respeitado aqui na cidade, né? Ele morava, quando era adolescente, morava perto da estação, estava sempre vendo trens ali, aquela fase de transição que tinha Maria Fumaça com máquina diesel rodando, né? E começou, com o passar do tempo, a colecionar trens também. E quando eu nasci, eu já fui colocado nesse ambiente desde pequeno, né? E depois comecei a ir na estação, quando tinha aqueles passeios de trem aqui na região, tipo a Irati, Inácio Martins, Irati, Teixeira Soares, eu estava em todos com meu pai ali, e aquela paixão foi aumentando e está até hoje, né? E Daniel, me diga uma coisa, o que mais aí te chama a atenção, que te impressiona nesse meio de transporte que a gente sabe que é empregado uma tecnologia muito avançada, não tem como ficar indiferente quando a gente vê passar, né, essas locomotivas aqui por dentro da cidade. É uma engenharia muito sofisticada e nos trens em geral, o que mais te impressiona? Então, quem gosta de trem, no meu caso, dos meus amigos aí, gosta de locomotiva, gosta de vagão, gosta do ronco, gosta da buzina, mas uma coisa que sempre me chamou muita atenção foi assim, um trem, por exemplo, com 100 vagões, não é o caso dos que passam aqui em Irati, né? Mas um trem com 100 vagões, ele tira aproximadamente 250 caminhões da estrada, tá? E no mesmo dia passam às vezes 12, 14 trens desses. Então imagina como que seria a rodovia, o caos que seria se não tivesse o trem funcionando, né? E qual a diferença que existe entre os diversos tipos de locomotiva? O que você poderia passar para a gente sobre isso? Há locomotivas que são a diesel, há locomotivas elétricas, como teve lá no passado as antigas chamada Maria Fumaça, né, que era movido aí a carvão, a lenha, né? E hoje, como que funciona? Além, claro, que também tem aí o trem de alta velocidade, isso que no Brasil ainda não existe, mas o que você poderia especificar para a gente dentro desses diversos tipos de máquinas que nós temos, por exemplo, aqui no Brasil? Então, como você disse, tem as locomotivas a vapor, que hoje no Brasil são poucas que fazem trens turísticos, né? Locomotiva elétrica, que no Brasil não aprovou, mas são usadas em metrôs, né? E a grande maioria são diesel elétricas, que são as que passam, por exemplo, aqui em Irati. Ela tem um motor diesel, e esse motor diesel é ligado a um compressor de ar. Esse compressor de ar manda ar comprimido para os freios dos vagões. E também tem um gerador de energia que vai mandar energia para os truques. Então, os truques têm os motores elétricos ligados ali direto, né? E falando agora desse hobby, dessa paixão aí por trem, por locomotiva,
De que forma que acontecem esses encontros que você participa com outros aficionados por locomotivas da região do estado e do Brasil? Então, assim, é desde 99 que eu estou fotografando e filmando trens por aqui junto com meu pai. E com a internet a gente foi fazendo amizades com o pessoal de Curitiba, de fora. E a gente marcava pontos de encontro para ir ver trem, porque aqui em Irati, por exemplo, é cidade, não é tão legal assim. Então a gente ia num local que tinha uma ponte bonita, que tinha uma paisagem bonita, fazia um churrasco ali, passava o dia, tomando uma cervejinha, conversando, não somente de trem, mas a maior parte do tempo, né? E a gente apelidou esse evento de Churrastrem, e com o passar do tempo se tornou inclusive o nome do nosso grupo, né? Então a gente está chegando aí a 200 Churrastrens já, esse próximo ano aí. E Daniel, você já teve a oportunidade de entrar dentro de uma dessas locomotivas, de repente até fazer uma viagem? Você já realizou esse desejo? Eu viajei algumas vezes, lá em 2000, 2001, eu tinha alguns amigos maquinistas que permitiam que fizesse viagem curta, Irati Teixeira Soares, tudo, sempre como passageiro, né? Porque o maquinista estava viajando sempre sozinho, então tinha um lugar liberado ali que eu viajava. E daí em 2002 eu realizei um sonho que era entrar na ferrovia, trabalhei alguns meses na ferrovia e nesse período eu viajava, não oficialmente como maquinista, mas eu aprendi a conduzir o trem e fiz algumas viagens como Ponta Grossa e Irati direto no comando do trem mesmo. E ainda sobre essa pergunta que eu acabei de fazer para você, muitas pessoas imaginam, por exemplo, que pelo fato do trem seguir sempre por uma única via, né? A não ser nos entroncamentos, o trem dá a impressão que você não precisa manobrar para a esquerda, para a direita, e diferentemente de um automóvel, de um caminhão, mesmo de um avião, as pessoas às vezes têm a vaga ideia de que o maquinista fica ali, digamos, dormindo, né, descansando, lendo, e que é um trabalho moleza, mas a gente sabe que tem uma tremenda responsabilidade que começa desde o plano já de viagem, né, que é feito muito antes, até para evitar aí que aconteça alguma tragédia, como por exemplo o trem desenvolver uma velocidade em determinados trechos acima do que é permitida, também uma colisão com outra máquina que venha no sentido oposto. O que se pode repassar para os nossos ouvintes com relação à responsa, digamos assim, a responsabilidade de um maquinista daquilo que você já vivenciou? Conduzir um trem parece que é fácil, mas não é. Varia do tipo do trem, se o trem é curto, se o trem é com vagões carregados, quantas locomotivas são. Basicamente o comando no trem é frente e ré, não tem marcha, tem um acelerador de 8 pontos, um freio dinâmico, que é o freio da locomotiva, como se fosse o freio motor de um caminhão, de um carro, né? E o freio a ar dos vagões. Só que o que é o problema? O trem ele demora muito para frear, então toda ação tem que ser prevista bem antes. Então se ele precisa reduzir uma velocidade de 30 por hora para 20 por hora, que parece uma coisa mínima, né? Ele vai ter que começar a frear 500 metros antes. Então o maquinista tem que estar sempre alerta, porque a velocidade do trecho vai mudando bastante. E hoje, apesar de não parecer, é bem moderno. Todos os trens têm computador de bordo, tem GPS, e eles têm que respeitar uma licença. Então vamos dizer assim, o maquinista recebeu uma licença de Irati até Teixeira Soares. Ele sabe que ele tem que seguir aquele trajeto ali, e lá em Teixeira Soares ele vai cruzar com o outro trem. Se ele chegar em Teixeira Soares e ele passar direto, passou ali alguns metros do fim da licença, o trem freia automático. Não consegue seguir viagem depois, só se alguém liberar o freio dele através do sistema. Outra questão também é a questão da velocidade. Se ele passar até 3 km por hora a mais da velocidade, e não é difícil isso acontecer, porque o trem é muito sutil assim, o comando dele, né? Passou que seja 3 km, ele também freia automático. Daí precisa de uma liberação para ele continuar a viagem. Então tem que estar sempre muito atento ao movimento, ao painel do sistema que ele tem ali, a licenciamento, onde que tem turma de via trabalhando, porque ele tem um boletim informando, então ele tem que chamar o pessoal antes para fazer contato, você pode passar para não acontecer um atropelamento. Então tem uma série de regras que a pessoa não tem nem noção que isso exista, né? E também tem um dispositivo de homem morto, que eles chamam, que é na cabine, que é um pedal, que de mais ou menos em 30 segundos ele apita, e o maquinista tem que pisar ali, que é para reconhecer que ele está acordado, está alerta ali. Se ele não pisar, o trem freia automático também.
E você acha, Daniel, que o Brasil deveria investir mais em ferrovias? De repente, quem sabe resgatar os antigos trens de passageiros também? Ou isso hoje, devido aí também ao sucateamento das redes, né, devido ao pouco investimento que existe, seria uma demanda financeiramente, digamos, inviável? Então, o Brasil parou com o investimento em ferrovias há muitas décadas atrás. Ao contrário do que a maior parte dos países do mundo fizeram, o Brasil cortou esse investimento e priorizou rodovias, né? Na minha visão, isso é um absurdo, né? Eu acho que o trem de passageiro não tem condições de voltar a circular no Brasil como meio de transporte comercial, né? Um exemplo, para você fazer o trajeto de Ponta Grossa a Curitiba de ônibus, vai levar 1h15. De carro você leva 1 hora, né? O trem não tem como fazer em menos de 4 horas com a condição atual da ferrovia. É uma linha mais antiga, que tem muitas curvas, velocidade máxima 60 por hora. Então teria que ser feita uma nova ferrovia e o custo do quilômetro da ferrovia é muito alto, né? Até aproveitando, assim, existe muita cobrança aqui na nossa cidade sobre tirar a ferrovia do centro da cidade e desviar, como já fizeram algumas propostas lá por Gutierrez. Mas o custo é muito alto, seria mais de R$1 bilhão para fazer isso. Então, não é como você construir uma rodovia, que também tem um custo alto e atinge menos pessoas também, né? E essa locomotiva, ou essas locomotivas que todos os dias atravessam aqui a nossa cidade, o que você poderia passar para a gente a respeito de modelo, de produção, aonde que ela é fabricada e como que é o seu funcionamento? O que você poderia especificar para o nosso público ouvinte? Tá, essa é uma locomotiva diesel elétrica, né? Uma G22UB é o nome técnico dela. Essa locomotiva ela é dos anos 70, ela foi fabricada na Espanha, se não me engano é Macosa a fábrica dela, mas ela é um modelo da GM, que está desde aquela época rodando aqui, né, na nossa região, em outras regiões do estado. Claro que já passou por N reformas, tudo atualizada com sistemas, tudo, mas é aquela mesma locomotiva antiga, porque o nosso trecho aqui de Ponta Grossa a Guarapava, ele é muito antigo. As curvas são muito fechadas, as rampas são muito pesadas, uma locomotiva maior não consegue trafegar aqui, ela abre a linha e descarrilha. Então eles continuam mantendo essas locomotivas tracionando por causa disso. E essas locomotivas elas têm 1.500 HP de potência. Tá? Uma locomotiva atualmente, os modelos atuais aí que estão sendo vendidos pelo mundo, tem 5 a 6 mil HPs, para ter uma comparação. Assim. E uma pergunta bem pessoal, Daniel. Você ou algum dos seus amigos já sonhou algum dia também em ser maquinista? Com certeza sonhei. Eu posso dizer assim que eu realizei parcialmente, que eu trabalhei na ferrovia, mas tinha um longo processo para chegar a ser maquinista. Naquele período era cerca de 3 anos como manobrador. E escalas eram muito pesadas, o salário não é um salário muito alto, eu acabava tendo que pagar aluguel em Ponta Grossa, então não compensava. E eu comecei a perceber algumas coisas que vi assim, se eu continuar trabalhando na ferrovia, de repente eu vou deixar de gostar de trem. Então eu vou sair enquanto ainda estou com essa paixão aqui acesa, né? E eu tenho vários amigos do nosso grupo do Churrastrem, assim, amigos que entraram na ferrovia e acabaram trabalhando, por exemplo, na parte mecânica. Alguns que entraram para trabalhar como maquinista e hoje estão no centro de controle de trens. Tem um amigo em Ponta Grossa, por exemplo, que entrou para trabalhar na manobra e ser maquinista, que é o grande sonho. Então, a grande maioria tem esse sonho, só que nem todos conseguem levar adiante, né? É aquele sonho de criança que vai se perdendo, mas alguns mantêm, né? Muito bem. E quem estiver ouvindo aí o nosso espaço, quem está ouvindo o nosso espaço e de repente tiver interesse pelo tema, e quiser se juntar aí ao grupo de vocês, como é que o pessoal pode fazer? Já que existem, né, pessoas que amam motocicleta, né, os motoqueiros que viajam por todo o país, alguns até para outros países, né, o pessoal que aprecia carros antigos e esse hobby aí de viajar aí para não só fazer fotos, mas conhecer pessoalmente as locomotivas, se inteirar do funcionamento e tudo mais. O pessoal procura quem? Entra em contato com você? Ou tem algum telefone? Como é que vocês fazem também? Vocês organizam encontros aqui em Irati também? Como é que é? É legal ressaltar assim, que a gente já teve mais de 200 pessoas diferentes aí que participaram já de eventos do grupo.
até argentinos que vieram para cá porque gostam de trem, vieram conhecer Serra do Mar e participar dos churrastrens. Então quem tiver interesse, procura no Facebook lá, então, com meu nome, Daniel Kubasik Trevisan, procura Churrastrem, tem a página do nosso grupo. No YouTube, se procurar Churrastrem, vai ter mais de 1000 vídeos do pessoal lá, então já tem uma noção de como é que funciona. E daí manda mensagem ali, adiciona, que a gente convida sempre que tiver eventos e vamos mantendo um contato. Muito bem, então eu agradeço, Daniel, aí a sua vinda até os nossos estúdios, dentro do nosso informativo, para falar sobre um tema que com certeza quem ouviu deve ter gostado. Quem é que não tem algum tipo de atração por trem? O pessoal às vezes reclama, né? É comum, principalmente os motoristas, quando os vagões aí acabam fechando o centro da cidade, às vezes acaba dificultando a locomoção dos motoristas. O trem, praticamente a cidade de Irati, assim como inúmeras cidades do Brasil e muitas outras aqui no continente latino-americano, nasceram em função da estrada de ferro. Então a história de Irati está intrinsecamente ligada também às ferrovias, né? Mas a gente sabe que mesmo o pessoal que reclama não tem como também deixar de admirar toda aquela tecnologia, toda aquela engenharia altamente avançada que é empregada na construção, na fabricação, na concepção dessas locomotivas. Então eu acredito que foi um tema bastante bacana, um assunto que pouca gente talvez aborda, não é? E você que é já bastante conhecido do público aqui da nossa cidade pelo seu trabalho como baterista na banda Rádio Radar, eu tenho certeza que tem muita gente que não sabia, né, dessa sua paixão, desse seu gosto aí por trens, por locomotivas. E nós não poderíamos deixar de fechar a nossa entrevista, o nosso bate-papo também, claro, se você quiser adiantar alguma coisa para o nosso público ouvinte com relação ao trabalho da rapaziada aí, da moçada da banda Rádio Radar, também fique à vontade. Parece que tem novidade pra frente, claro que você não vai adiantar nada agora, tem muita coisa que é segredo, a gente sabe, mas o público pode se preparar aí para grandes novidades, é isso? Então, até sobre essa questão, o pessoal reclama muito sobre o trem trancar o centro da cidade. O nosso movimento de trem aqui, o fluxo de trem é muito pequeno. 4, 5 trens diários, alguns de madrugada, quase não incomoda. Então, em cidades vizinhas, como Ponta Grossa, tem um fluxo muito maior, que chega a ter 16 trens por dia, com mais de 100 vagões. E foi desviado nos anos 70 a ferrovia do centro da cidade, e hoje é como se fizesse parte do centro, porque a cidade cresceu em torno da ferrovia novamente. Eu acho que a mesma coisa aconteceria se fosse em Irati. Se fosse desviada, o pessoal ia acabar com o tempo construindo em torno, e daí vai desviar mais uma vez, né? E eu espero que através desse bate-papo também tenha dado uma nova visão para as pessoas, né, que encarem o trem de uma outra forma, não apenas como um problema na cidade, né. Queria agradecer ao Michelangelo pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. E sobre a banda, então a gente tem umas novidades. Mês passado aí a gente esteve no Rio de Janeiro, a gente estava no estúdio que foi gravado o nosso CD e fizemos os vídeos das músicas, foram 10 músicas gravadas. Uma formação nova, eu estou tocando teclado, agora temos mais um integrante tocando bateria. E provavelmente a partir de janeiro a gente vai começar a divulgar esse material e a gente vai vir aqui na Rádio Cultura para contar como foi e mostrar em primeira mão aí. Obrigado e até uma próxima aí. Então, Daniel, obrigado uma vez mais pela sua entrevista, por esse agradável bate-papo. Muito sucesso para você e para todos aí da banda Rádio Radar. E quem se interessar então por locomotivas, por trens, se quiser saber mais, também pode entrar em contato aqui com o nosso espaço. O nosso endereço eletrônico é o nosso e-mail, cultura.fm87@gmail.com. Você também pode nos encontrar no Facebook, em facebook.com/culturafmirati. Nosso telefone 3422-6942, código de área 42. E também deixar a sua mensagem, se você quiser, lá no nosso site www.culturafmirati.com.br.